Uma ótima noite a todos. Quero muito agradecer a presença de todos. O meu nome é Juliano Lauria. Eu sou hipnoterapeuta, sou de Minas Gerais. Esse assunto, né, que vem trazer, infelizmente, é um assunto que está em voga no nosso país, aliás, no nosso planeta. Né? E foi através exatamente do que estava acontecendo que eu mergulhei nesse mundo da hipnoterapia. No iníciozinho da pandemia, eu fiquei parado, né? A empresa que eu trabalho parou e nós ficamos em casa. E para eu não ficar absorvendo aquelas notícias, né, as incertezas que vinham de noticiários, muito sensacionalismo, muita coisa real, mas muita coisa sensacionalista também. E para a gente não pirar, eu resolvi estudar. E era uma coisa que eu já, né, tinha uma grande paixão. Eu comentei na live que eu fiz no domingo com o Bruno Oliveira, né, eu sou lá da época do Fábio Puentes, né, eu já assistia os programas de TV que o Fábio Puentes participava e fazia algumas demonstrações de hipnose, e aquilo me fascinava. Eu achava que aquilo ele tinha um poder sobrenatural sobre as pessoas, e às vezes ele sempre falava que quem quisesse fazer em casa, por exemplo, as mãos coladas, dedos magnéticos, podia fazer, que não tinha risco, mas eu morria de medo e eu não fazia. E aí, com o tempo, eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo da hipnose, já havia lido algumas coisas, já estudo um pouco sobre psicologia, apesar de não ser formado em psicologia. Eu sempre gostei do assunto Ainda, mente. ainda, né? Ainda, Exatamente, ainda. Pretendo ainda. futuramente, com certeza, ter essa formação. Mas uma coisa que sempre me fascinou foi a mente humana, o comportamento humano, né, entender o porquê das pessoas, o sofrimento das pessoas, o porquê elas sofrem, o porquê muitas pessoas criam o sofrimento. E eu estou dizendo criam realmente porque é uma criação do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. A gente não tem consciência da dor que nós mesmos causamos a nós. E isso me fascinava. Eu comecei a estudar, e quando veio o início da pandemia, né, eu fiquei um bom tempo parado, e eu precisava ocupar a minha mente para não pirar. E aí foi que eu mergulhei a fundo nesse mundo da hipnose, da hipnoterapia, conheci pessoas maravilhosas, e uma delas é o nosso querido irmão aí, Eduardo Gouveia, e é uma Obrigado. honra dividir essa live com você. Você realmente é uma pessoa que eu tenho um apreço enorme. Aprendo e aprendi sempre muito com você. Tenho só que agradecer realmente por estar aqui, por estar nesse mundo, por estar conhecendo tanta gente maravilhosa. E esse mundo me abriu portas, né? Como eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, esse mundo da hipnoterapia me abriu um novo horizonte, né? E a gente conhece pessoas, inclusive, do exterior, né? Pessoas aí de Portugal, pessoas da Itália, pessoas de vários lugares do planeta, né? Do Canadá, enfim. Olha o mundo que a hipnoterapia abriu para a gente, a janela que a gente às vezes nem enxergava. E eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com esse caminho que eu escolhi trilhar, e eu tenho certeza que eu reencontrei grandes almas amigas aí que estão trilhando o mesmo caminho. Eu só tenho a agradecer a todos. É isso aí, Juliano. Bom, boa noite a todos. Eu sou Eduardo Gouveia, conhecido no ramo da terapia, hipnoterapia, hipnose clínica, PNL Master aí como Gouveia, né? O pessoal me conhece como Gouveia ou como Eduardo. Atuo hoje com hipnose clínica, hipnoterapia clínica e PNL. Eu tenho hoje a clínica, né? Aqui em São Paulo, montei a clínica, né? O espaço Fênix Terapias, das quais uma das terapias é Erika. E hoje administro também o projeto Hipnoterapia para Todos, que nosso amigo Juliano fez parte da colaboração, e tratamentos, transformação de vidas, né? Tive o privilégio aí de participar, juntamente com o Juliano, do curso de hipnose clínica, do professor André Ariovaldo, foi onde nós nos conhecemos. Em cima disso, nós tivemos a oportunidade dele adentrar a esse projeto também, da qual transforma vidas, né? Esse é o projeto Hipnoterapia para Todos,
na qual as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um tratamento particular, possa vir para fazer esse tratamento como assistente social, com uma parte social do projeto. Esse é o projeto Hipnoterapia para Todos, que nosso amigo Juliano fez parte por muito e muito tempo aí também. É muito orgulho. Como eu falei, como eu iniciei minha carreira, né, rapidamente falando, minha área é administração, pós-graduado, né, em gerenciamento de comercial, e eu migrei para a área terapêutica. Então, onde eu me encontrei realmente, assim como o nosso amigo Juliano, e como tem os nossos amigos aí, Josué, Claudinei, tem vários amigos aí que tivemos a oportunidade de conhecermos, nós estamos atuando na área de hipnose, hipnoterapia clínica e transformação de vidas. E dessa forma, nós verificamos que a terapia realmente faz com que, se a pessoa se engaja todo o processo, se a pessoa se encontra todo o processo, ela possa ser transformada. Tá? E transformação que eu digo, não é transformação apenas pessoal, mas transformação financeira, transformação em todos os sentidos, todos os aspectos dela, ela pode ser transformada. Então, a terapia, como muitos acham que a terapia é só para loucos, não, gente. A terapia, todos precisam de terapia. E até os próprios terapeutas, muitas vezes, precisam de terapia. A terapia é onde você se reencontra com você mesmo. É onde você se ver realmente a essência que você é. E você encontra a sua criança interior. E quando você encontra a sua criança interior e dá valor a essa criança interior e verifica que realmente precisamos nos descobrir, a terapia vai te mostrar. E aí vai te mostrar e você vai se transformar. Iniciando ao tema de hoje, o luto, né? Quero agradecer a presença da Cássia também. Boa noite, Cássia, tudo bom? Iniciando o tema de hoje, o luto, que é o tema que hoje, infelizmente, é o que mais nós temos aí, devido a essa pandemia. Nós temos muitas percas. Eu, particularmente, perdi um amigo de infância ontem. Dentro dessa família que eu perdi da infância, são 3 irmãos que em menos de um ano foram através dessa pandemia da Covid-19. Então, baseado em cima disso, eu sugeri, ou até o Juliano sugeriu, foi um campo mórfico entre nós, de falar sobre esse tema. É um tema que é complicado para muitos, né? Porque muitos não querem enfrentar esse tema, mas chegou um momento de nós enfrentarmos, então nós vamos falarmos como a terapia pode ajudar, de que forma a terapia pode fazer com que seja menos doloso ou doloroso o sentimento da partida do ente querido. Não é isso, Juliano? Exatamente, Voltei. Infelizmente é um tabu. As pessoas às vezes sofrem tanto tempo, né, e tantos anos e não falam, não expõem os seus problemas, as suas dores. Bom, então assim, no último ano, a gente realmente teve um contato muito mais próximo com o luto. Por mais que todos nós já passamos por perdas na família, com pessoas conhecidas, com amigos queridos, né? No último ano, essa coisa está vindo realmente como um trator e atropelando todo mundo. Né? Se cada um de nós, eu, pelo menos até hoje, tive a sorte, né, de não perder nenhum membro da família para essa doença, mas com certeza perdi pessoas muito próximas, muito queridas, que certamente vão deixar saudades aí. E é um tema realmente que a gente precisa quebrar os tabus e quebrar os mitos em relação ao luto, como a gente precisa enfrentar esse desafio, porque a morte é uma coisa natural a todos nós, né? A única certeza que temos ao nascer é que um dia iremos morrer. A gente só não sabe quando isso vai acontecer. Pela ordem cronológica das coisas, com certeza perderemos primeiramente os nossos avós. Quem tem bisavô, né, vai perder os bisavôs, os avós, os pais, e depois nós iremos, pela ordem cronológica. Mas a gente sabe que, infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. Para algumas pessoas, a ordem disso se inverte, e muitas vezes a inversão dessa ordem traz dores muito grandes. E eu acredito principalmente para as mães
e os pais, né, de uma maneira geral, que perdem seus filhos. Eu já perdi os meus pais e é uma dor muito grande. Mas eu não tenho filhos, mas eu acredito que perder um filho seja uma dor muito maior do que perder os nossos pais, porque nós estamos adaptados a aceitar a cronologia das coisas, principalmente quando as pessoas se vão já em uma idade avançada, a gente já está mais preparado para a morte. Então é uma coisa natural. Só que existe também o desconhecido, porque por mais que nós saibamos que a morte vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. De que forma nós iremos partir, se é que nós vamos para algum lugar, para um céu, para um inferno, dependendo da crença de cada um, ou para um plano espiritual, dependendo da crença de outros. A verdade é que nós não temos essa certeza. E muitos, às vezes, acreditam também que morreu, acabou, mas isso também não importa, porque para a gente fazer um tratamento, ou para a gente abordar esse assunto de luto, de morte, a gente não precisa tanto envolver as crenças das pessoas. Temos que respeitar todas elas. Mas o importante é fazer o acolhimento para essas pessoas e dar o nosso feedback da melhor maneira possível para que as pessoas possam melhorar, ter uma condição de vida melhor após uma situação como essa acontecer na sua família. E o Gouveia quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Então, em relação a isso, dentro desse processo, nós temos a terapia. A terapia veio para que possamos ajudar e tratar, principalmente pessoas que perderam seus entes queridos. Assim como teve várias experiências e vários estudos sobre pessoas como que participaram e como de forma deveriam as fases do luto, vamos dizer assim. Dentro da terapia, através da experiência de Kübler-Ross, né? Kübler-Ross, ele viu que fez várias experiências e notificou várias pessoas que passavam pelo processo de luto. E dentro desse processo de luto, ele chegou a 5 fases. Ele começou a enumerar essas 5 fases do luto. Tá? Então, dentro dessa pesquisa, dentro desse acompanhamento das pessoas com luto, ele verificou que existiam 5 fases do luto. Né? Quais seriam essas fases? Primeira fase seria a negação. Tá? Segunda fase, qual seria? A raiva. Segunda fase seria a raiva. A terceira fase, qual seria? A barganha. A quarta fase seria a depressão. E a quinta e última fase seria a aceitação. Tá? Então, dentro do estudo que ele fez, dentro das circunstâncias que ele fez, de todas as pessoas que passavam por processo de luto, ele chegou a essas cinco fases. Tá? Então, só repetindo para vocês: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, vou começar a falar para vocês, no caso da negação. O que seria a negação? Uma das fases do luto que nosso querido Kübler-Ross verificou. A negação funciona como uma defesa. Mas simplesmente ela funciona como defesa. Né? Ou seja, a pessoa nega a existência do problema. Não existe, isso não aconteceu, não pode, isso não pode, não existe, não aconteceu. Então, quanto mais ela nega, vai vivendo esse luto, sempre na negação, com muita negação. E para ela, aquele luto não existe, não é possível acontecer. Né? Então, essa é uma das primeiras fases, a negação, quando a pessoa nega a qualquer momento, a todo momento. E ela não aceita, tem que seguir o momento. Essa é a das primeiras fases. Tá? Juliano, eu vou passar todas as fases, depois você complementa, tá bom? Pode ser? Perfeito. Perfeito? Pode, com certeza. Então, a segunda fase seria a raiva. Porque pode compreender as principais, que são das semanas. A raiva pode durar 10 semanas, ou a raiva pode durar até uns 6 meses.
de 1 semana a 6 meses. A raiva, né, de ter perdido essa pessoa. A pessoa fica formada, fica revoltada, completamente revoltada com a situação. Tá? Então, após ela negar, ela se sente a raiva. Ela se sente raiva, ela começa muitas vezes questionar muitas coisas. Deus existe, Deus pôr até contra o próprio Deus ou o Ser Supremo que ela tenha, né? Porque me leva eu, porque tinha que ser eu, ou tinha que ser a pessoa. Isso faz com que seja uma das fases do luto, tá? A terceira fase é a barganha, tá? O que seria a barganha? Ela é conhecida como uma negociação. Ele colocou dessa forma, né? É uma pessoa que cria uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir. Pô, se eu pudesse estar ali, se eu pudesse fazer alguma coisa, se ele não tivesse feito aquilo, se ele não tivesse ido, não sei o quê. Então, ela fantasia reverter o ocorrido. Quando a pessoa quer reverter aquela coisa que, olha, não era para ter isso, se ele não tivesse ido, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse aquilo. Então, é a barganha, é a forma de reverter uma situação que já se concretizou. Mas que ela poderia, por um momento, se fosse, puxa, se eu tivesse falado isso para ele, isso é a barganha. E aí tem a fase da depressão, tá? O que seria a fase da depressão? Quando as pessoas elas fazem uma vida paralela àquilo que de fato aconteceu, né? Então, ela entra numa profunda sensação de vazio. Quando ela se sente vazia, sem a presença da pessoa querida, sem a presença do seu ente querido, ela se sente completamente vazia. Então ela se sente num momento de depressão, depressiva, completamente depressiva. E o último estágio, que é o último estágio que nós colocamos, que ele coloca, é a aceitação. Quando a nossa realidade, enfim, ela aceita a pessoa, entende que o sentimento de separação fez bem, ela acredita e fala, puxa, realmente eu tenho que aceitar esse momento agora. Se Deus quis assim, seja feita a vossa vontade. Então, são as fases que nós temos do luto, que são essas 5 fases. E que dentro da terapia, nós passamos cada momento. E quando a pessoa chega dentro do nosso consultório, nós verificamos em qual processo, em qual momento de luto a pessoa está. Então, dentro dessas fases, nós conseguimos encaminhar de que forma nós podemos tratar o luto com nossos clientes. É uma dos protocolos ou um dos processos que os terapeutas utilizam. Não seja o único, ok? Juliano, se você quiser complementar, por gentileza, fica à vontade, por favor. Essas 5 fases, né, são fantásticas, né, essa elaboração da pesquisa, porque todos nós passamos por ela e muitas vezes não nos damos conta. Só que é o seguinte, cada pessoa passa de uma forma. Algumas pessoas passam mais rapidamente, outras pessoas levam um tempo maior para passar por todas elas, assim como tem pessoas que passam por todas as fases de uma vez só. E às vezes se recuperam também muito mais rápido de uma vez só. Tem pessoas que se recuperam aí com 1 mês, 2, mas dentro da pesquisa, qual que é o normal dessa recuperação? O processo de luto, ele deve ser respeitado. Todas as pessoas precisam passar por essas fases, para que nós não atropelemos aí caminhos dentro do subconsciente da pessoa e podemos trazer até malefícios para as pessoas que não passam por esses processos, por essas 5 fases. E o que pode acontecer com isso? Quando a gente desrespeita isso, a gente às vezes quer forçar uma pessoa a ter uma melhora, né? E isso a gente não pode fazer de forma alguma, mesmo dentro de um processo terapêutico. Quando a pessoa te procura, às vezes com 1 semana, 1 mês desse processo de luto. Pelo menos, eu procuro orientar as pessoas que respeite pelo menos 6 meses esse processo, porque é natural. Vai sofrer, vai chorar, vai doer,
a perda. É claro que existem casos e casos. No caso, por exemplo, às vezes aconteceu uma morte em uma semana, a pessoa está pensando em se matar, é óbvio que você vai atender. Mas dentro de um processo natural, eu pelo menos aconselho a uma espera, para que a pessoa passe por esses momentos, passe por essas fases. É importante para ela passar. É muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque isso pode gerar na pessoa uma repressão desses sentimentos, uma repressão dessas fases, e fazer com que ela, talvez aí, daqui a 5, 10 anos, tenha uma catarse de emoções muito grandes. Isso pode desencadear uma série de problemas muito mais graves do que o passar por essas fases pode trazer para ela. Então é muito importante que a gente respeite esse período. Então qual que é a média, pelo menos dentro desta pesquisa? Que os adultos esperem de 6 meses a 1 ano para passar por esse processo. Depois disso as coisas vão se normalizando. É claro que a pessoa às vezes vai lembrar da pessoa que se foi por causa de um cheiro, de uma música, de uma roupa que veio, e vai trazer saudade, vai trazer às vezes uma comoção, mas a pessoa vai seguir a vida dela, de uma certa forma. Agora, e uma criança de 3 a 6 meses? Porque a criança tende a ter uma adaptação mais rápida para ela, porque a aceleração da criança é tão mais rápida, né? O aprendizado dela é tanta informação, e o cérebro dela ainda está em formação, está em construção, principalmente essa parte que a gente chama de subconsciente, do inconsciente, do fator crítico da criança ali, isso está em construção. Então a criança tende a ter uma adaptação mais rápida. Então ali você pode trabalhar com a criança a partir dos 3 meses até os 6 meses aí, respeitar o luto da criança, mas é claro, como eu falei, se for um caso mais grave, mais urgente, você atende. Uma pessoa um terapeuta que está mais acostumado a atender criança, vai atender com os protocolos certos, com os procedimentos certos. E aqueles também que estão acostumados a atender os adultos, vão também utilizar os protocolos corretos para poder trabalhar essa questão do luto. O mais importante precisamos respeitar. Ter respeito pelas pessoas. E não ficar falando com a pessoa, isso é frescura, isso passa, não fica assim. A morte é para todo mundo e tal. Não, a gente precisa respeitar a dor. E em cima disso, uma coisa que eu quero colocar é que sempre temos que acolher. O acolhimento é muito importante. Principalmente acolhimento, pessoal. Acolher as pessoas, né? Fazer com que ela se sinta acolhida. Isso é o principal. Porque ela vai passar por esse momento, e que esse momento, como o Juliano acabou de falar, explanando muito bem, é necessário nós passarmos, né? Todo momento é necessário passarmos no momento do luto. E hoje nós estamos passando por um luto coletivo, pessoal. Hoje nós estamos passando por um luto que emana o mundo. O mundo está passando por um luto. E nós estamos aprendendo com o luto, né? Que seria o pior dos piores momentos, que seria, acredito, quando se encerra o ciclo para muitos. Mas para alguns é a inicialização de um novo ciclo. Então nós temos que encarar o luto, muitas vezes, como a nossa perda, óbvio que é natural, que nós sentimos essa perda, porém, de contrapartida, é natural que nós deixamos que a pessoa siga o caminho dela também. E reconhecemos que é o que ela fez por nós. Reconhecemos os momentos alegres, vivenciamos esses momentos alegres que ela trouxe e que nós podemos passar juntos, mas que chegou o momento da partida dela com um novo ciclo, né? Dela partir por uma nova conquista dela espiritual, vamos dizer assim. Não vou entrar muito no fator religioso, um fator de religião, sobre religião aqui, mas sim, cada um acredita naquilo após a morte, o que tem que ser acreditado. Nós estamos baseando cientificamente, né, baseando fatos científicos e terapêuticos para aqueles no quais ficam e precisam de um atendimento terapêutico. Então estamos baseando aqueles que se partiram. Os que partiram, eles precisam de luz e vão ser caminhados conforme o ciclo, como o Juliano acabou de falar. É o ciclo natural.
É o ciclo que todos nós temos que passar. E aprendemos, porque até então aprendemos muito com o luto. Nós aprendemos a valorizar muita coisa que nós valorizamos. Nós aprendemos a verificar que tem muita coisa para fazer, muitas vezes, quando a gente sentimos o luto. Pode ser o luto de uma pessoa querida próxima, ou pode ser uma pessoa distante nossa. Mas pelo fato de falar, olha, teve um falecimento de uma pessoa, você tem certeza, quando você parar e pensar naquela pessoa, você vai refletir consigo mesmo. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu faço da minha vida hoje? O que vocês fazem das suas vidas hoje? Né? Então, em cima de tudo que acontece em torno de nós, tudo tem uma intenção positiva, pessoal. Você tira sempre uma intenção positiva, até mesmo no luto. Qual que é a intenção positiva tem o luto? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o que eu tinha que fazer, deixei de fazer? O que eu estou tentando procrastinar e não faço? O que eu posso fazer para melhorar? Então, tudo isso faz com que você tenha um novo aprendizado através do luto. Não é isso, Juliano? Exatamente. O luto é uma dor, realmente, que a gente precisa passar, mas ela certamente vai vir recheada de aprendizado. Nós aprendemos principalmente a dar mais valor à vida, dar valor às pessoas que estão próximas a nós, porque muitas vezes a gente só dá valor depois que perde essas pessoas. Então, para quem tem aí os seus pais vivos, né, seus irmãos, sua família, né, deem valor a essas pessoas que estão vivas. Procurem mais, digam que amam. Se estão brigados por algum motivo, peçam perdão, perdoem. Porque depois o que resta às vezes é a dor. E às vezes o arrependimento que vem através da perda é muito grande. Então a gente não deve esperar, deixar para amanhã. Amanhã eu peço perdão, amanhã eu me desculpo, amanhã eu procuro, amanhã eu digo que amo. Amanhã às vezes pode não chegar. Então é importante a gente valorizar as pessoas, valorizar a vida, dar valor à vida. A vida é um presente, é uma dádiva. E nós estamos aqui justamente para isso, para fazer dessa vida algo de produtivo e de positivo para as pessoas. Um dos motivos que eu quis entrar nesse meio da hipnoterapia foi justamente também poder trazer alívio para as pessoas, poder ajudar as pessoas a se libertarem dessas dores, a se libertarem dos seus problemas, a parar de sofrer, a deixarem de sofrer. Né? E esse caminho da hipnoterapia é fantástico. Quando você começa a trabalhar a mente das pessoas, você começa a trabalhar as dores das pessoas, e a gente consegue fazer com que a pessoa entenda o seu problema e a própria pessoa faça as mudanças necessárias. Porque a gente, como terapeuta, a gente não é mágico. A gente não faz mudança em ninguém. A gente ajuda a pessoa a entender os problemas. E o luto é um desses problemas. Nós fazemos a pessoa entender os caminhos, os mecanismos que puderam levar essa pessoa até aquela dor. E esses caminhos que o Gouveia, essas 5 fases que o Gouveia falou, são fantásticas. E quando a gente consegue fazer com que o nosso paciente entenda essas fases, e ele aceite essas fases, ele aceite o processo. Porque a gente fala de luto aqui, no momento da morte, mas existem outras formas de luto. Por exemplo, uma separação é também um luto, é aquela sensação de perda, perder um emprego, por exemplo, né, talvez uma mudança de cidade. Tudo isso pode gerar uma dor que se assemelha ao luto. E as 5 fases que o Gouveia falou acontecem da mesma forma para todo mundo. A gente escolheu falar mais do luto pela questão da morte, justamente por causa do momento que a gente está vivendo. Pela pandemia, que está levando muita gente, muitas pessoas estão sofrendo, desesperadas, e a gente quer que realmente essa mensagem chegue no coração de todo mundo. Vocês não estão sozinhos. Existem pessoas que estão dispostas a ajudar, estão dispostas a acolher, a ouvir, a trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, um abraço. Que seja um abraço virtual, né? Nós estamos num momento difícil, que não dá para nos aproximarmos fisicamente das pessoas, mas que a gente acolha um abraço virtual para essas pessoas. Como a gente está aqui
um bate-papo online, a gente também pode bater um papo com um amigo que perdeu um ente querido, um familiar que está em sofrimento por causa do luto, por causa da dor. Né? E é muito importante a gente respeitar tudo isso, todo esse momento, acolher essas pessoas, aceitar esses desafios, e como o Gouveia falou, cada desafio é um aprendizado, cada dor traz algo de benéfico para a gente. A gente aprende e cresce através da dor, porque se a gente só tivesse coisas boas, né, a vida da gente fosse só um mar de coisas boas, a gente não aprenderia, a gente não cresceria, ou pelo menos demoraria muito mais para a gente aprender, muito mais para a gente crescer como seres humanos. E a dor vem justamente, às vezes, para dar uma alavancada na vida da gente. Né? E é o que acontece através do luto. Às vezes uma pessoa, né, morre repentinamente, seja através da doença do coronavírus, ou seja por qualquer outra causa de morte. Mas uma coisa a gente precisa saber que é um momento, é um processo natural. Nós precisamos respeitar o processo, entender o processo, aceitar as 5 fases e estar sempre disposto a melhorar, a aprender com a dor e a dar a volta por cima dessa dor. Aquilo que você falou aí, essa frase foi muito legal e é marcante, e eu falo isso para os meus clientes. Muitas vezes nós temos as dores para que nós possamos aprender com a dor. E eu falo para o cliente, escuta a sua dor. O que sua dor traz para você? O que sua dor está mostrando para você? Aprende com a dor. Quando nós aprendemos com a dor, quando nós vivenciamos a dor, quando nós queremos escutar a nossa dor, muitas vezes nós amadurecemos e superamos os nossos propósitos de vida. Né? Então, não só a dor do luto em si, mas outras dores que porventura possam vir a acontecer com você. Então, muitas vezes, todas as dores que nós temos têm uma intenção positiva por trás de uma dor. Né? Não necessariamente um luto, que é uma dor muito grande, forte, mas outras dores também que possam vir a acontecer, que venha com uma intenção positiva para você. Vamos supor aqui vocês uma situação de uma raiva. Quando vocês sentiram raiva, o que foi a raiva para vocês? Aquele momento de fúria, aquele momento de raiva, foi aquele momento na qual você, escutando a sua dor, ou na qual você vivenciando a sua dor, naquele momento da raiva, você saiu, você teve alguma atitude na qual você fez, você se movimentou. Né? Tô com raiva, você foi, saiu, você não quis escutar, você falou aquilo que você queria falar, ou gostaria de falar e ninguém não tinha o momento de falar, e naquele momento de fúria, de raiva, você colocou tudo aquilo para fora. De repente, te fez bem, de repente, foi um motivo, de repente, você ficou muito melhor consigo mesmo, mas foi seu momento. Foi a intenção positiva. Então, muitas vezes, pessoas, nós temos que escutar as nossas dores. Escutar qual é o motivo da dor. O que seria aquela dor para você? O que aquela dor vai te trazer? O que aquele sentimento está te trazendo? E isso, muitas vezes, quando nós paramos e escutamos as nossas dores, né, e até mesmo a dor do luto, aquele silêncio, tudo mais que você vai ficar, você vai absorver muita coisa que você poderia ter feito e você não fez. Ou muita coisa que você fez, mas porém você gostaria de ter feito mais e mais. Porque nunca vai estar bom. Por que não vai estar bom? Porque sempre falta mais. E nós podemos mais. Vocês podem mais. Todos nós que estamos aqui podemos mais. Desde que nós queremos e fazemos por mais. Então, eu imagino uma coisa que suaviza muita dor. Imagine uma viagem desse ente querido. E dessa forma, quando você vai imaginar uma viagem desse ente querido, por um lugar que ele mais gostava, por um momento que ele mais gostava, onde que ele esteja naquele momento, vai num sítio, na praia, algum lugar que ele se encontrava realmente. Então você imagina esse ente querido nesse local. E imagine que esse ente querido esteja nesse local, nesse momento agora. Você começa a imaginar. E você vai perceber que a sua dor vai começando a diminuir para até então, porque ele está no local seguro. Ele está no lugar dele, ele está na paz dele, ele está no lugar que é mais sublime. É o local dele. Faz sentido, Juliano? Exatamente, perfeito, Gouveia. Faz todo sentido.
E uma coisa que você falou, né, que me chamou muita atenção, que a gente precisa entender o sofrimento e aceitar o sofrimento. Ele faz parte também, né? Então nós precisamos, e eu falo por mim principalmente, a gente que é homem, né, a gente tem muito receio de mostrar os nossos sentimentos, mostrar as nossas dores. Né? A mulher já tem uma sensibilidade maior, ela se deixa entregar à dor, às lágrimas. Boa noite, é o Bruno, professor Bruno Oliveira, presente. Boa noite a todos que eu ainda não cumprimentei, Luísa, que eu vi ali atrás. Sejam muito bem-vindos. Então, boa noite, Bruno. A gente precisa se permitir sofrer. E não tem problema nenhum a gente demonstrar a nossa dor. A dor não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Ela é um sinal de força. Muitas vezes nós aguentamos coisas que a gente nem imagina. E chega uma hora que a gente desaba e a gente precisa desabar. Só que a gente não pode deixar de falar. Vamos falar aquilo que a gente está sentindo. Colocar para fora. Para a gente não se consumir tanto com a dor, tanto com o sofrimento, que a gente às vezes pode até trazer uma doença para o corpo da gente. Né? E eu falei isso com o Bruno no domingo. Né? São as doenças psicossomáticas. Às vezes a pessoa reprime tanto uma dor, isso vai trazer um problema físico. A pessoa não coloca para fora. Deixa a emoção presa. Então é importante soltar. Se você não consegue falar, escreve. Pega um papel, escreve numa folha aquilo que você está sentindo. Depois você rasga, joga fora, se você não quiser guardar. Ou se você quiser guardar e ler ali, não tem problema. Não alimente a dor, mas coloque para fora. Põe para fora. E lembre-se também dos bons momentos que você viveu com aquela pessoa. Né? Procure, como o Gouveia falou, imagina que aquela pessoa está num lugar agradável, feliz, num lugar que ela fez uma viagem. E de uma certa forma foi uma viagem que a pessoa fez. Né? Uma viagem talvez demorada demais, mas uma viagem. Mas imagine que aquela pessoa está viajando, passeando, está num lugar feliz, se sentindo muito bem, aproveitando a vida. Lembre-se dos bons momentos que vocês viveram juntos. Se for um familiar, das viagens, dos momentos dentro de casa, no convívio da família, os sorrisos, as festas, as comemorações. Lembre-se desses momentos agradáveis com aquela pessoa. Traga coisas boas, lembranças positivas daquela pessoa. Né? Todos nós temos defeitos, mas vamos deixar o defeito de lado. Vamos trazer as coisas positivas, trazer boas lembranças. Né? E principalmente, se você com tudo isso ainda acha que precisa de ajuda, procure um profissional capacitado para poder te dar uma orientação. Um terapeuta ele vai te orientar, te dar um caminho a seguir. Claro que não como uma receita de bolo, mas é mostrar para você todos os processos que nós já falamos aqui, para fazer com que você entenda a melhor forma de resolver a sua dor. Esse é o papel de um terapeuta, de um bom terapeuta. Um bom terapeuta, ele não promete cura, ele não promete resolver o problema de ninguém. Mas ele vai fazer com que você entenda da melhor maneira possível o seu problema. E vai te fazer buscar a solução para o seu problema que está dentro de você mesmo. Quem resolve o problema. Muitas vezes as nossas emoções, como você falou, as emoções positivas, quando nós procuramos sempre as emoções positivas, sempre os momentos felizes, momentos marcantes e alegres desse ente querido que não está mais conosco, fazemos com que ficamos mais aliviados. E vivenciamos isso. Né? E você falou uma coisa agora há pouco, que você falou que muitas vezes nossos pais, nós homens, não conseguem expressar os seus sentimentos. Então eu vou relatar aqui para você, até confidenciar para você e nossos amigos que estão assistindo. Até então, quando eu era criança, o meu pai falava para mim que o homem não chora. Né? E meu pai sempre foi muito paixão, aquela coisa, né, de, homem não chora. Você já viu o homem chorar? Cara, homem não chora, por que você está chorando? Engole o choro. A gente ouve muito isso. Homem não chora. E eu passei anos e anos vivendo isso, vivenciando isso, que o homem não chorava. Então, quando eu colocava a emoção, que eu sou muito emotivo, colocava a emoção, eu tinha que enxugar os olhos e tal, porque meu pai não podia me ver que estava chorando, que é um sinal de fragilidade,
sinal de que você é frágil e tudo mais. E eu percebi isso. E no dia, a primeira vez que eu chorei que eu ganhei o campeonato, né, do judô, inclusive, cara, eu chorei de emoção, porque o cara era muito, a faixa dele é muito maior que a minha, o cara muito mais tecnicamente, eu chorei de emoção. E eu percebi no primeiro lugar lá, de pódio, eu chorando, cara, de emoção, por uma conquista, eu percebi que o homem chorava. Eu desci e falei pro meu pai, pai, o homem chora, cara. O homem chora. Você sabia que o homem chora? E eu tô chorando porque eu venci. E aí, cara, aquele momento, aquele choro foi um choro de superação, foi um choro. E eu percebi, eu aprendi que chorar lava a alma, lava o espírito, lava tudo. Eu choro mesmo, cara, eu choro. Meu casamento, eu chorei todo dia, meu casamento. Minha mulher não chorou, minha mulher ficou dura, firme e forte. Eu fui o que mais chorei, meu casamento todo. Meu casamento todo. Então, eu falo pra você, cara, muitas crenças nossas estão lá atrás. Muitas coisas estão lá atrás. Nós deixamos muitas coisas para trás que nós deixamos de ressignificar. E chegou o momento de nós ressignificarmos muitas coisas, tratarmos muitas coisas, para que a gente possa verificar que muitas crenças que ficaram lá atrás amarram o nosso processo de transformação, amarram o nosso processo de evolução. E quando nós vamos lá atrás, ressignificamos esses momentos, cara, a coisa acontece muito mais fácil. A coisa acontece muito mais transformadora na sua vida. E é muito engraçado, cara, quando as coisas acontecem, quando você menos espera, as coisas começam a aparecer na sua vida, de você pensar e acontecer, de você criar e acontecer, de você vivenciar a cada momento. Então, pessoal, o luto nada mais é, hoje, que uma passagem, e essa passagem que vivenciamos, que nós estamos aqui, vivenciamos de uma forma mais alegre, de uma forma mais... Vai doer um pouco, sei que vai doer, mas vamos superar essa dor. Superamos com um pouco mais de emoção positiva, de alegria, e dizer que nosso ente querido está num lugar muito melhor do que nós. E que nós vamos vivenciar esse momento aqui com felicidade. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. O que você acha, Juliano? Exatamente. O Bruno comentou uma coisa interessante também, né? Que a gente é acostumado a ouvir falar também que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que o dinheiro é ruim, que todo mundo que tem dinheiro é golpista, que só se dá bem às custas dos outros, né? E o que você falou justamente, eu também fui criado dessa forma, né? O homem não chora, dinheiro faz mal. Mas uma vez eu estava escutando um terapeuta falar, falou assim, poxa, a pessoa que fala que o dinheiro é a raiz de todo mal é porque ela não tem. O dinheiro não traz felicidade é porque ela não tem. Então a gente começa a pensar, poxa vida, é verdade, porque você não vai... Claro que todo mundo tem problema, gente. Quem tem dinheiro tem problema, quem não tem dinheiro também tem problema. Mas a gente não vai escutar uma pessoa lá milionária falar que o dinheiro não traz felicidade. Você não vai escutar um Bill Gates falando que o dinheiro não traz felicidade. Você não vai ouvir. Você vai ouvir de pessoas normalmente que não têm o dinheiro. Eu não estou falando mal dessas pessoas. É porque culturalmente, como o Bruno falou ali, a gente ouve isso desde a infância. Assim como a gente ouve que o homem não chora. Que o homem não pode demonstrar dor. Que o homem tem que ser forte. Quem chora é mulher. Que o homem tem que ser forte, machão. Né? Isso é uma grande bobagem que a gente ouve na vida da gente. Isso destrói a vida da gente. Porque quando a gente chega na fase adulta e tem uma depressão, às vezes, a gente não consegue nem procurar ajuda profissional. Em muitos casos, a pessoa vai e se mata. Porque a dor dela é tão grande, mas ela ouviu a vida inteira que o homem não tem que ter dor. O homem tem que ser mais forte que a dor. Aí a pessoa não consegue assimilar aquilo, e para não ouvir críticas, por estar procurando um terapeuta, por estar tomando uma medicação, por estar fazendo um tratamento com hipnoterapia, a pessoa se mata. E traz o luto, a mesma coisa. A pessoa perde um ente querido, a dor às vezes é tão grande que a pessoa se mata. Porque ouviu a vida inteira que a gente tem que ser forte. Que a gente tem que superar tudo. Que a vida é assim mesmo. São processos, claro, que nós precisamos passar ao longo da vida. Mas algumas pessoas têm mais força e passam de uma maneira melhor por aquilo. Com certeza. Mas outras pessoas não. Outras pessoas desabam.
Existem casos em que, por exemplo, um filho coloca a mãe, um pai ali como realmente o seu, né, o seu tudo. E quando o pai e a mãe, né, falecem, o mundo dessa pessoa desaba. E a gente precisa respeitar isso. Como existem pessoas que superam muito rapidamente. Existem pessoas que com uma semana, um mês, já estão vivendo a vida normalmente. Não que a dor não vai acontecer. É claro que vai acontecer. Né? Eu, particularmente, vou contar um caso rapidinho aqui. Né? A minha mãe tinha ela gostava de um perfume muito característico, ela praticamente usou esse perfume a vida inteira. E já tinha se passado aí alguns anos, né, do falecimento dela, e eu senti o cheiro do perfume. E veio a memória, na mesma hora, né, dela. E eu comecei a chorar. Entende? Então, assim, existem gatilhos que vão fazer com que a gente se emocione novamente. A terapia vai ajudar você a superar essa dor. Vai ajudar você a encontrar um caminho para a superação. Mas não quer dizer que você está livre de sofrer, está livre de chorar, ou que você não tem que sentir saudade, ou que é vergonha você chorar porque está se lembrando da pessoa que você foi. Não. Nós vamos ajudar você, como terapeutas, a ter uma força maior para encarar a aceitação, que é a última daquelas fases que o Gouveia falou lá no início, né, que é a fase da aceitação. Então, a gente, como terapeuta, nós vamos ajudar você a encontrar o caminho para aceitar a morte de alguém. Mas não quer dizer que você tenha que parar de sofrer, ou que você tenha que deixar de sentir saudade da pessoa. É natural sentir saudade, é natural sentir falta. Né? A gente se acostuma uma vida inteira com uma mãe, um pai, um amigo. Né? O Gouveia falou aí que perdeu, infelizmente, ontem um amigo de infância. Né? Então, quer dizer, esse amigo, com certeza, praticamente era um membro da família. Então, sim, a gente sente a dor. Né? E, com certeza, as lembranças vão vir à dor. Sempre. Mas a gente vai ganhar força através de um processo terapêutico para enfrentar isso. Mas, se a dor voltar, ela vai voltar mais fraca. Ela vai voltar com um misto de saudade e boas lembranças. E esse é o objetivo da hipnoterapia. É isso que a hipnoterapia faz com a pessoa que está passando por um processo de dor. Ela faz com que a pessoa realmente vai sentir saudade, mas ela vai sentir aquela saudade gostosa, de boas lembranças, de boas conversas, né? Sentindo aquela saudade da companhia da pessoa. Mas ela vai olhar para aquela saudade sem uma dor profunda. Ela vai olhar como uma boa lembrança de bons tempos, em que as pessoas estavam juntas, ou a família reunida. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A saudade vai existir e ela tem que existir. O que é importante citar é o enfrentamento. Exato. Do luto. Enfrentar o luto. A gente não pode fugir. Temos que enfrentar o luto, porque até então o enfrentamento do luto vai fazer com que nós amadurecemos. Amadurecemos como pessoas, amadurecemos como humanos e amadurecemos como alma. Isso é importante. Então, a partir do momento que amadurecemos e superamos esse enfrentamento, né, da partida desse ente querido, assim como eu fiz ontem. Então, quando veio a notícia, lógico, eu fiquei muito sentido, porque é amigo de infância, é amigo de 40 anos. Né? Então, a gente vê bons momentos alegres. Aí nós conversamos, nossos amigos que estavam juntos também, que tenho vários amigos de infância, por que me pareça. E nós conversamos, pô, lembra aquele momento? Então, momentos alegres, muitos momentos alegres, momentos que a gente fizemos artes, aprontamos e tudo mais. Então, fazem com que isso suaviza a dor. Exato. Essa dor fica mais suave. E aí, em cima disso, terapeuticamente, como o Juliano falou, procure um terapeuta. Verifico para vocês que, de repente, alguém de vocês precise de um terapeuta. Porque o terapeuta, pessoal, não é aquele que... Hoje não, hoje, graças a Deus, essa crença diminuiu bastante. Porque terapia é coisa de louco. Terapia é para quem tá maluco. Não.
Terapia, o André entrou agora na sala, ele sabe muito bem, ele é um excelente terapeuta até, e ele sabe disso, que a terapia é nada mais, nada menos do que você se encontrar com você mesmo. É o caminho de você se encontrar com você mesmo. Isso eu digo a todos, que a terapia, que todos precisam de terapia. E quando você aprender que terapia é você se encontrar com você mesmo, com o seu eu interior, você vai ver que é muito, muito, muito agradecido, você fica muito agradecido, você fica muito, sabe, muito transformador, porque você se transforma interior. E quando você se transforma interiormente, você se transforma exteriormente. Você se transforma para ser outra pessoa. As pessoas veem que você está mudando, veem que vocês estão, de uma forma ou de outra, fazendo com que as coisas, pequenas coisas, sejam grandes coisas. Então eu falo, pessoal, para os meus clientes todos, cara, faça das pequenas coisas serem grandes. Às vezes muitas coisas que você não percebia, muitas coisas que você não percebe, muitas coisas que a sua família, coisas simples da vida, simples de coisas da vida com a família, você não faz mais hoje. Procure fazer aquelas coisas simples da vida. Porque vou resgatar aquelas coisas simples da vida. Nós temos a pandemia hoje. A pandemia, ela veio com o único objetivo, pessoal, de muitas vezes mostrar o que é que você quer da vida. O que é? Qual a lição que vocês tiraram com essa pandemia? Qual o aprendizado que cada um de vocês tiraram com a pandemia? Que eu acredito que muitos tiraram aprendizado. Porque ela veio com uma informação transparente. Aproveite mais o seu tempo. Cuide mais de você. Cuide mais de quem você é. Vivencie a cada instante. Vocês reclamavam tanto que não tinha tempo, hoje vocês tiveram muito tempo para muita coisa. Vocês estão tendo tempo para muita coisa. Óbvio. Muito, infelizmente, muitas pessoas quebraram empresas, muitas empresas quebraram, muitas situações catastróficas aconteceram, muito. Mas, de qualquer forma, vamos tirar o melhor proveito disso. Você vai valorizar hoje um abraço, você vai valorizar muito um beijo, né? Porque hoje eu tenho certeza que cada um de vocês está com vontade de abraçar. Eu estou com vontade de abraçar minha mãe e não posso. Estou com vontade de beijar minha mãe e não posso. Embora se tomou as duas doses da vacina, mas eu estou evitando, por um momento certo. Então, dentro de tudo isso, valorize aquilo que é para ser valorizado. E principalmente, ame a si mesmo. Ame primeiramente você. E se transforme. E a partir do momento que você se amar, você vai ver que tudo em volta vai ser muito mais florido. Não é isso, Juliano? Sim. Faz sentido para você? Total sentido, Gouveia. Total sentido. Realmente esse processo, né, é um grande aprendizado para todos. Essa pandemia veio realmente para nos dar lições, né? Como eu até já falei, valorizar a nossa vida, valorizar a nossa saúde. O Josué falou aí muito bem, curtir mais a nossa família. Curta a sua família. Aproveite esse tempo, né? Algumas pessoas, às vezes até hoje, estão sem trabalho. Aproveite para curtir sua família, curtir seus filhos. A gente sabe e entende que muitas pessoas não têm, às vezes, cabeça para isso. Não tem cabeça para curtir o filho, para curtir a família. Porque estão preocupados e é perfeitamente compreensível. Mas procure o lado positivo, como o Gouveia muito bem falou. Tudo tem um lado positivo. Então, essa pandemia também tem um lado positivo. Ela veio trazer um grande aprendizado. E olha que grande aprendizado nós temos, que é o convívio com a família. Quantas vezes, ou quanto tempo, as pessoas que têm filho, por exemplo, não curtiam seus filhos como curtiram, principalmente no ano passado, naquele iniciozinho, que se ficou aí 1 mês, 2 meses em casa, praticamente que obrigado, quase nada podia abrir para trabalho. Então, os filhos estão até hoje dentro de casa, pouquíssimos lugares, as escolas voltaram com aulas presenciais. Então, seu filho está o tempo todo dentro de casa. Olha, aproveita essa oportunidade de conviver com seu filho, conviver com a sua filha. E os filhos conviverem com seus pais. É um aprendizado muito grande. Eu acho que era esse o recado que eu tinha que dar, Juliano, para todos, referente ao luto. Exatamente.
referente ao que é a terapia, como que fazer a terapia, de como as pessoas podem procurar a terapia e para que serve a terapia, né? Para que serve a nossa missão até hoje em dia, como muitos terapeutas estão aqui na sala hoje, assim como você está fazendo essa live comigo, excelente terapeuta, que eu indico. Então, é uma forma que nós temos hoje de valorizarmos e procurarmos ajuda. Procure ajuda. Procure um terapeuta de confiança, alguém que possa, de uma forma ou de outra, você se identificar com essa pessoa. E ao se identificar com essa pessoa, não só pelo fato do luto, mas de outros transtornos que você tenha, emocionais, pode ser o transtorno fobia, síndrome de pânico, depressão, insônia, ansiedade, vários tipos de tratamentos. Pode ser efetuado, transtornos emocionais, pode ser efetuado através de uma terapia, né? Então, Juliano, muito obrigado pela essa live, cara. Eu quero agradecer você por essa live maravilhosa. Aprendi muito com você. A companhia. Esse Já bate-papo era uma live nosso que eu aí. queria fazer. Eu queria só, antes da gente encerrar, propor um exercício Vamos para a lá. gente. Para Adoro- mim também, mas para Adoro todos exercício. nós. Talvez quem está aí não teve a perda. O André falou há pouco tempo atrás, aí, 2, 3 comentários atrás, que perdeu uma pessoa da família aí em janeiro. Né? A avó dele. E se tiver alguém aí que perdeu algum familiar, algum parente, seja pela pandemia ou não, né, eu vou propor um exercício pequenininho, simplesinho, e depois às vezes as pessoas também vão assistir a gravação dessa live e vão poder acompanhar esse exercício. Eu quero que você apenas imagine, se quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, imagine. Vou fechar os olhos. Perfeito. Imagine que nesse momento você está diante dessa pessoa que partiu. Independente do tipo de morte, independente da dor, do sofrimento dessa pessoa. Imagine que você está diante dela. Imagine que você está falando para ela tudo aquilo que você gostaria de ter dito. Quanto a Ana, o quanto ela é importante para você. Quantas experiências que vocês viveram foram maravilhosas, incríveis. Tudo aquilo que talvez você não disse, mas que gostaria de ter dito. Imagine-se falando isso para essa pessoa, ou essas pessoas que se foram. Fale tudo que você tem vontade. Deixe o seu coração falar. Tudo aquilo que você quer. Se tiver que agradecer, agradeça. Agradeça pela presença, pelo convívio que vocês tiveram. Agradeça pela amizade, pelo companheirismo, pelo aprendizado que você teve com essa pessoa, ou com essas pessoas. Se for necessário pedir desculpa por alguma coisa, imagine você se desculpando com ela. Peça desculpas. Se for necessário, também perdoe. Porque assim como nós erramos, as pessoas também erram. Transmita a sua boa energia, a sua gratidão para essa pessoa. Permita-se sentir essas emoções aflorando dentro de você. As emoções positivas, das boas lembranças. Se tiver vontade de chorar, chore. O homem chora sim, como Gouveia muito bem diz. O homem chora, o homem também tem suas fraquezas. Chore se tiver vontade. Se tiver vontade, veja fotos, recordações de momentos alegres, de momentos em que a pessoa estava ali sorridente do seu lado. Recorde as coisas boas, momentos que vocês viveram juntos. Permita-se viver esse luto de forma positiva. Aprenda com as perdas. Aprenda com a dor. Agradeça essa pessoa. Que infelizmente precisou partir mais cedo. Mas é porque tinha um propósito. Ela tinha um propósito de partir. Para te deixar um aprendizado, para te deixar uma lição. E para te deixar sem saudade. Mas aquela saudade gostosa de sentir.
Aquela saudade de momento que vocês viveram. Aquela saudade de coisas tão boas e tão agradáveis que vocês viveram. Eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. E no 3 vocês vão abrir os olhos, se sentindo muito, muito bem. Com emoção positiva, com saúde, agradecimento pela saúde, pela vida, agradecimento por estar com essas pessoas, por ter feito parte da vida dessas pessoas. 1, voltando por aqui agora, bem devagarzinho. 2, bem devagarzinho, e se sentindo muito bem. A partir de agora, abre os olhos. 3, muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Foi um exercício bem simples, né, de auto-hipnose, para a gente poder ter um reconhecimento e um agradecimento do convívio com essas pessoas que nós perdemos de alguma forma, mas que com certeza ganhamos muito por ter vivido momentos tão prazerosos e tão gostosos diante dessas pessoas. Tenho muito a agradecer ao Gouveia por ter aceito esse convite de dividir essa live, né, falando sobre esse tema que infelizmente, né, ainda traz dor e traz sofrimento, traz desconhecimento a muitas pessoas. Espero que quem acompanhou aí do início ao fim tenha sido esclarecido de alguma forma. Quem entrou depois, seja muito bem-vindo. A live vai ficar gravada depois no nosso Instagram. Quem quiser acompanhar e quem puder acompanhar, quem quiser assistir novamente, assista, né? Marque as pessoas que você gosta, compartilhe essa live, esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento dessas informações que nós passamos com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Gouveia, gratidão, meu amigo. Gratidão, meu amigo. Eu Obrigado a amo você. Muito obrigado. Obrigado a você. O Marcelo entrou aí. Eu entrei antes. Marcelo, obrigado, Marcelo. Claudinha, Cláudia, obrigado, Cláudia, Marcinha. O pessoal que está aí, agradeço de coração. Espero que de uma forma ou de outra podemos passar e tocar o seu coração em algum momento. Esse foi um trabalho nosso, né? A Terezinha está falando aqui. Sofro muito com o desaparecimento de meu filho, 10 anos sem ele. Isso. Então, Terezinha é minha prima, Gouveia. Ah, é? Sua prima? Era minha prima, teve um desaparecimento, infelizmente, do filho dela, Sim. Muitos anos sem notícia, né, mas que Entendi. ela possa ser confortada aí, e que ela tenha boas lembranças, né, de tudo isso. Com certeza. Nosso amigo, meu amigo Josué. Aí, ó, entrou nosso amigo José do Canadá. Aí, ó, José, seja José muito do Canadá. José. Infelizmente a gente está terminando a live, mas é com muito carinho que a gente recebe aqui. Josué, um beijo para você aí, Brasília, meu querido amigo, muito obrigado por participar da live aí, como sempre, sempre participando, apoiando. E, José, muito obrigado, José, você aí do Canadá. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, E, Marcelo. com certeza, pode rever, Marcelo, que você vai gostar bastante da live. Juliano, meu irmão, gratidão, sem palavras, né? Quero mandar um beijo especial para você, cara. Você é uma pessoa maravilhosa, fantástica, e que você continue sempre com essa pessoa que tu és. A Marcia falou, gratidão, live, linda, um abraço a todos, que Deus ilumine sempre. Marcia, obrigado você, linda. Obrigado, e nós vamos ter mais lives ainda. Lembrando que terça-feira eu tenho café com terapia, às 18h47, eu e a professora Edna Brito, com o convidado, nosso amigo Haddad, Rafael Haddad, sobre dor crônica e fibromialgia. Meu, fantástico. Impedível. Dor crônica e fibromialgia. Às 18h47, terça-feira, café com terapia. Juliano, você é convidado, hein? Pode vir com a gente aí terça-feira. Estarei aí, vou participar com certeza. Um beijo pra você, cara. Fica com Deus. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Até mais. Fica Boa com noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.